3, versos 1 em diante, diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos fazer em 3 blocos, né? Esses. Bom, os primeiros versículos, ele dá uma identidade, né? Para esse Senhor, né? Ele fala assim, o Senhor, né? Tá em letra maiúscula, o Senhor, e o Senhor também tá em letra maiúscula, pode ver, tá? É o quê? É o meu pastor. Então, assim, o pastor aqui, ele é a figura, tá? Do quê? Desse Senhor. Você pega lá João 10, 11, que Jesus fala assim, né? Eu sou o bom pastor. Ele fala, né? Eu sou o seu bom pastor. Então, Jesus se identificando como este bom pastor. Então, aqui quando eu falo assim, o Senhor, e esse Senhor está em letra maiúscula, só pode ser 2 pessoas. Estamos falando de Deus ou, né, do próprio Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, da Trindade. No caso aqui, de Jesus. Então, o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, Jesus é o meu pastor, né? Deus é o nosso pastor. Ele está vendo da perspectiva dele, né? Quanto de pastor de ovelhas, né? Então, todo esse salmo, né? Ele faz da perspectiva dele quanto de pastor de ovelhas, né? E qual é a função de um pastor? Então, observe que o pastor é só figura, tá? Então, mas qual é a figura de um pastor? Você que nunca foi pastor, você que não conhece nenhum pastor, você que nunca teve relação nenhuma com um pastor. O pastor é uma função, é um encargo, né, que cuida de animais, que são as ovelhas. Animais esses extremamente frágeis, pastor. Extremamente frágeis. Assustados. Você sabe que eu estava vendo algumas peculiaridades. Uma ovelha é capaz de morrer de sede ao lago de um riacho, ao lado, por ter medo de beber água. Sozinha. Se ela estiver sozinha. Se o pastor dela, que é quem ela confia, não estiver junto, ela não bebe água. Imagina isso, gente. Ela não come, tendo comida, ela não come se o pastor dela não tiver de medo. Gente, eu confesso pra vocês que eu não tinha lido nada sobre isso ainda. Eu fiquei já assim. Tinha lido isso. Já tinha? Eu falei, nossa, mas que bichinho. Que bichinho enjoado, Muito. né? E imaginar que nós somos ovelhas, né? Comparadas a ovelhas deste pastor. Ou seja, por isso que ele fala assim, nada terei falta, com quem diz assim, porque sem mim, não é que você não vai ter falta porque ele não tem. É como se você, o teu medo vai impedir você de se como é que fala? Eu vejo apropriar dessas coisas. E eu vejo de uma outra perspectiva aqui também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque as pessoas usam como um lema, né? Isso assim, o Senhor é meu pastor, tem outra versão que diz, né? Nada me faltará. Então, tipo assim, eu vou ter tudo o que eu quero. Então as pessoas usam erradamente, porque não é esse o sentido. Nunca foi esse sentido. E as pessoas usam o tempo todo. Não, Senhor, meu pastor, nada vai me faltar, pastor. Né? Então eu vou ter tudo. Eu vou ter alegria, eu vou ter prosperidade, eu vou ter assim. Não. E ao contrário, nada te falta? Nada me falta porque ele é meu pastor. Ele é teu pastor. Tipo assim, se ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se ele é meu pastor, eu não preciso de dinheiro. Ele é não suficiente. preciso. Ele é suficiente. É nesse sentido. Né? Se o Senhor é meu pastor, ele de nada terei falta. Me tipo preenche, assim, ele né? me preenche, é suficiente, eu não preciso de mais nada. É nesse sentido. É interessante, gente, porque a gente condicionou a nossa mente, o nosso coração, que a gente só é cheio mediante ao dinheiro que temos, as realizações que temos, as vitórias que temos, aos resultados que temos. Então seja o seguinte, a hora que você não tiver dinheiro, não tiver resultado, não tiver vitória, não tiver, você está vazio e você vai se suicidar porque você não tem razão para viver, tá? Agora, né, nesse contexto aqui é o seguinte, você tendo alguém, não importa o que você possa carregar. Que é o Senhor, né? Você pode ser o mais miserável de todos, estar doente, estar coisa assim. Ele diz assim, né? Poxa, eu tenho tudo. Porque aqui, ele é o meu pastor. E eu não tenho como não lembrar, pastor, aquela vez que eu estava na igreja e eu escutei alguém passando na rua e cantando. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. E aquela canção, gente, me chamou a atenção não só pela letra, mas porque a voz, alguma coisa me chamou a atenção, a alegria que E quando eu olhei, era uma pessoa empurrando um carrinho desses carroceiros de rua, subindo a rua, com o carrinho vazio, mas nessa alegria. E eu olhei e falei, meu Deus, como é que ele pode estar contente? Sendo um carroceiro de rua, empurrando o carrinho vazio, e ele está contente. Porque ele estava contente, por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. O Senhor é o pastor dele. Né? Mesmo empurrando um carrinho, mesmo o carrinho estando vazio. E eu, que estava lá na igreja, eu lembro que eu estava na igreja,
eu estava sentado na escada e acho que eu estava mais triste que ele, tendo muito mais condições do que ele ali. E aqui, quando Davi escreve, né? Em verdes pastagens me faz repousar. Eu imagino, eu falei assim, eu sou a ovelhinha dele. Né? Ele fala assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Né? Daí podemos continuar, pastor? Sim. Só uma observação aqui, porque aqui a questão da guia-me nas veredas da justiça, né? É justamente ele conduz, né, a sua ovelha ao que é correto, porque aqui tem um outro lado da ovelha que é o lado obstinado. Que a ovelha ela é meio rebeldezinha, a ovelha ela é meio indisciplinada em muitos aspectos. Então ele precisa o quê? Né? Ele está aqui guiando. A ideia do guia é de condução, né? A veredas é caminho, ou seja, conduzir para um caminho, né, de justiça, ou seja, correto, tá? E então assim é ele, né, conduzindo esta ovelha. E a gente vai ver que para isso que a vara e o cajado também servem, justamente para guiar nesse caminho. Para manter no caminho. Manter nesse caminho, né? Versos 4. Então. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui a gente vê dois cenários, porque 2 cenários. O de cima era pastos verdejantes e águas tranquilas. Agora aqui um outro cenário de vale e trevas e morte. Então você vê que tanto em um cenário quanto em outro cenário, né, a importância, né, dessa figura do pastor, em especial de Jesus, né, do Senhor, nas nossas vidas é fundamental. Que Ele tanto leva a gente para pastos verdejantes e águas tranquilas, como também está conosco nos vales e nos vales de trevas e de morte. Ou seja, ele permanece conosco, né? De forma que, tá? Por isso que aí conclui lá dizendo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A minha tradução aqui diz assim, me protege, né? Eu ouvi alguma coisa, pastor, que às vezes aquela pastagem já não está sendo mais nutritiva suficientemente. Então o pastor precisa deslocar aquela ovelha para que ela comece a comer novamente e possa ter os nutrientes novamente. Então às vezes ela precisa passar por esses vales. Ele precisa conduzir por esses vales, mas ele está junto a ela ali, né? E aqui fala das duas coisas, né? A vara e o cajado. A vara, o que é, pastor? Correção. E o cajado é aquela que tem aquela voltinha na ponta. Para recuperação. Que é para recuperação, né? Aquela coisa assim que não deixa você cair, né? Que puxa você. Então, assim, a vara é a correção. O cajado é aquela coisa proteção para você não cair. Você sabe que outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante, pastor, a ovelha ela precisa de manutenção. Por isso que ela precisa de um pastor. Ela precisa de manutenção. Daí, se você pega uma ovelha e não tira periodicamente a lã dela, existem bichos que se infiltram ali, podendo gerar bactérias, fungos, problemas. Então ela precisa que seja tirado aquela lã ali, periodicamente, né? Exatamente. Então quer dizer, isso ela não consegue fazer sozinha. Não. Ela não consegue expelir. Ela precisa dessa ajuda externa. E interessante isso assim, isso é em toda a vida. Não é num período só da vida. Sabe aquela coisa assim, enquanto é criança precisa de ajuda. Não, depois adulto todo. faz. Não. Ela, seja criança, seja, né, meia idade ou uma ovelha idosa, ela precisa do pastor com ela. Então, nós, assim, a nossa vida, assim, nós precisamos do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Desde quando nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos, morrermos, nós precisamos do nosso pastor. Eu não sei se você já viu uma ovelha com excesso de pelo. Aqui nós temos uma. Essa realmente é peluda mesmo, hein? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aí. Nossa, a pastora vai mostrar pra vocês aí. Veja essa ovelha, gente. Só parece o rostinho dela. Parece que tá tão quentinho. Parece que tá quentinho. Você olhando assim parece bonitinho, mas a gente não sabe, né? Por trás dessas lã, da lã toda, né? Quanta sujeira tem, quantos bichinhos tem. Então, enfim, é necessário. A poda é necessária. A árvore também é necessária, a poda. Né? Os animais também. E ela não tem condição de fazer isso sozinha. Tá? E eu vou trazer mais uma curiosidade para vocês sobre a ovelha, gente. Porque assim, tem as ovelhas rebeldinhas, né, pastor? E
curiosamente, antigamente, hoje eu não sei, hoje eu acredito que os direitos dos animais talvez não permitam, mas antigamente tinha-se uma prática. Quando a ovelha era muito rebelde, era aquela que ficava se desviando, ficava saindo do grupo, ficava o tempo todo e se machucava e sempre estava se desviando do grupo, o pastor tinha um cuidado com essa ovelhinha. Ele pegava e quebrava 2 das patinhas da ovelhinha. Parece uma coisa desumana, né? Coisa assim. Mas por que isso? Que crueldade! Mas sabe o que ele fazia? Daí ele quebrava as 2 patinhas dela e colocava daí ela sobre o ombro. Aquela ovelhinha rebeldinha, daí até que se recuperasse as 2 patinhas, ela era carregada sobre o ombro do pastor. E daí ela nunca mais, depois que ela se recuperava, ela nunca mais se apartava do pastor. Porque daí ela aprendia. Porque senão ela ficava se debatendo no colo do pastor. Né? Então ela ali, agora em defesa, se recuperando, com as patinhas quebradinhas. Então ela ficava no colo do pastor para aprender a se recuperar. E isso me faz lembrar que às vezes Deus quebra as nossas patinhas. Mas nos carrega no colo. Nos carrega no colo. Ele quebra muitas vezes. O tempo todo Deus está quebrando as nossas patinhas. Pastor, mas ele está nos carregando no colo para daí a gente não, né? É verdade. Anda mais perto dele depois, né? Essa é uma prática que ainda existe, pastora. Existe, em Israel, né? Israel comum. Grupos de beduínos que existem, né, no deserto. Comum. Eles fazem isso ainda. Até porque os pastores, eles contam, é costume todos os dias contar as ovelhas. Porque como elas vivem em locais não cercados, no meio do deserto, né, elas viviam no meio. Então, assim, muita coisa pode acontecer, animal selvagem, tentar atacar, sumir, enfim. Então, eles eram contadas. Então, existe isso até hoje ainda, assim, essa preocupação, né? E até Jesus usou uma parábola sobre isso, das 99 a uma que se perdeu, ou seja, demonstrando que isso é uma coisa mais comum do que se imagina, né? Mas vamos lá. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui eu gostaria de começar, pastor, pontuando o final, que fala, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Qual o caminho? É o caminho de volta para a casa do Senhor. Se você for ver, eles estão fazendo um caminho. Esse pastor está vindo, né? E passando por águas tranquilas, vales, né? Desembocando aonde? Fala, prepara uma mesa, mas desembocando aonde? Nesse retorno, nessa volta à casa do Senhor. No final de tudo, Deus está nos levando para casa. Exatamente. Né? Nos levando à origem, nos levando para casa, né? Nos tornando ser a pessoa que Ele planejou para que nós sejamos. Né? Então, eu sei que às vezes a gente até para aqui no verso 5, prepara uma mesa, né? Perante os meus inimigos, a gente já começa, né, a pensar, não, Deus vai me honrar sobre o meu inimigo. Aqui a ideia é que assim, Deus sempre vai te livrar, Deus sempre vai te abençoar, Deus sempre nunca vai deixar teu inimigo prevalecer contra você. Mas não esqueça que o teu inimigo, né, não é o teu semelhante. O teu inimigo a Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados, potestades que estão nos ares. Eu falo isso porque tem muita gente que usa isso aqui para colocar isso aqui com relação a outras pessoas, com quem diz, Deus vai cuidar de mim enquanto vai, né, fazer mal para outra pessoa. E na verdade Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos sejam salvos. Tá? Então, queridos, que você possa, né, entender que Deus está retornando para casa. Deus quer que todo mundo volte para casa, que é a presença dele, a origem nele, a origem de cada um, como Deus fez cada um, né? E eu digo aqui, gente, a respeito de ungir a cabeça com óleo, é uma prática normal, né, pastor? Né? Então, o pastor sempre está derramando um óleo sobre a cabeça da ovelha, principalmente ali sobre o focinho, de maneira que escorre sobre o focinho, porque é um repelente natural de insetos perturbadores. Diz que tem umas mosquinhas, gente. Imagine esse animalzinho que você comentou no início, pastor. Assustado. Que é? Daí entra uma mosquinha naquele focinho, coisa assim, ele fica... O desespero. Então, o pastor derrama esse óleo ali, que é um repelente natural. Mas para que ele possa fazer isso, a ovelha tem que estar perto dele. E se a gente quiser se aprofundar, não vamos fazer isso, mas assim, mosca é um símbolo, né? Aí dentro da leitura, né, religiosa, né, a mosca ela simboliza demônios,
né? Então, assim, aquela coisa do óleo está sobre a tua cabeça para que os demônios não venham te atormentar, né? A unção de Deus esteja sobre você para que você esteja livre dos tormentos dos demônios, e assim vai, gente, né? E é isso, pastor. Ele é nosso bom pastor. Ele é nosso bom pastor. Glórias a Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Gente, então, que todos voltemos à presença dele, permaneçamos nele, tá? Né? E quer ter segurança? Quer comer? Imagina você tá do lado da comida e não come porque é inseguro, porque tem medo. Você precisa de um pastor. Gente, isso aqui ensina muito. Nossa. Eu vibrei quando eu li isso aqui. Tá do lado da água, mas não toma. Morre de sede, mas não toma porque tem medo. Então, e é verdade, se a gente for ver, meu Deus, como a gente é inseguro. Como o andar com Cristo nos fez nos tornarmos pessoas mais fortes, firmes, valentes, encorajadas. O quanto Ele nos encoraja. Isso é tremendo. Que Deus abençoe vocês.